Sofrimento é difícil, é complicado. Fazer o quê? Ô vida, ó céus, ó vida. Fazer o quê, né? Galera, bom dia a todos, tá? Sejam bem-vindos. Vamos aí para mais uma aula, né? Hoje vamos começar a falar sobre Segunda Guerra Mundial. Provavelmente não trabalharemos o tema todo hoje, assim como foi com crise 29, assim como foi com o totalitarismo, nazifascismo, né? É um tema muito denso, é um tema muito profundo. Nós vamos começar aí, nós vamos dividir, né, em ali mais ou menos três partes, não em 3 aulas, mas em 3 partes. Então nós vamos trabalhar com o pré-guerra, né, com os acontecimentos ali anteriores à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Como sempre, eu digo para vocês que esses conteúdos, geralmente, os antecedentes, eles são tão importantes, tão ou mais importantes do que o próprio conflito em si. A Segunda Guerra Mundial, ele é o maior conflito da nossa história, tá? Ele acontece de 1939 a 1945 e teve um saldo de mais ou menos, alguns historiadores dizem em torno de 60 milhões de mortos, outros chegam a 70 milhões de mortos, com mais ou menos 30 milhões de mutilados, né, de pessoas que perderam a capacidade aí vamos dizer, a capacidade normal de vida, perderam um membro, ficaram cegos, né, então, assim, perderam algum tipo de capacidade motora para o mercado de trabalho, para a vida comum, por exemplo. Então, e isso gera, como gerou para a Primeira Guerra Mundial, problemas sérios para a economia dos países, porque você tem as previdências desses países tendo que arcar com a aposentadoria por invalidez dessas pessoas. Então, é muita gente, tá? Então, assim, nós temos em torno de 90 a 100 milhões de pessoas que ou perderam a vida ou perderam a sua plena capacidade motora, tá? Mas, enfim, a Segunda Guerra Mundial, assim como o período em questão entre a Primeira e a Guerra Fria, então nós estamos dentro desse contexto do século XX, que a grande maioria de vocês adora estudar, sempre gosta de estudar, sempre gosta de assistir documentário, filmes e tal. Nós estamos nela, a Segunda Guerra Mundial ela desperta muito interesse, não só entre vocês, mas entre nós historiadores também. Existe muita balela dita sobre a Segunda Guerra Mundial, muita invencionice, mas nós estamos aqui para a gente falar dos fatos históricos propriamente ditos e algumas curiosidades, como sempre, tá bom? Então vamos passar aqui, né, para nossa aula. Então a gente já começa com os antecedentes e os fatores, né? A primeira coisa que a gente precisa falar, já falamos isso em crise 29 e nazifascismo, né? E vamos continuar falando que os principais fatores da eclosão da Segunda Guerra é uma Primeira Guerra mal resolvida. O próprio Eric Hobsbawm, no livro A Era dos Extremos, que é talvez uma das suas grandes obras, ele que meio que revoluciona a maneira de se enxergar o século XX, né, historicamente falando, ele vem dizer que, na verdade, houve uma grande guerra com um intervalo de 20 anos. Tá? Então, nós tivemos 10 anos de guerra e 20 anos de muita tensão no entre guerras. Então, no caso, ele diz que houve uma grande guerra de 30 anos. Tá? Então, começa ali em 1914, vai até 1945, e tem esse intervalo de 20 anos aí, somado ali os 4 anos da Primeira Guerra, os 6 anos da Segunda Guerra, mais os 20 de intervalo de 19 a 39, que é o Tratado de Versalhes até a eclosão da Segunda. Então, você tem todo um processo de tensão política, social, econômica muito grande, que leva à Segunda Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes, ele é um fator importante, tá? Porque
você tem os 14 pontos de Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, sendo rechaçado, e com isso você tem uma paz com vencedores, com perdedores, e alavancando o revanchismo alemão, porque a Alemanha ela vai ser punida rigorosamente todo o processo, ela vai ser culpabilizada pela Primeira Guerra Mundial, sofrerá pesadas sanções, não precisa aprofundar nisso, nós já falamos, né, na questão da Primeira Guerra Mundial, e isso vai gerar um revanchismo alemão muito grande. Um dos únicos pontos dos 14 pontos de Wilson que vai ser aprovado será a Liga das Nações, que já nasce falida, já nasce morta, porque o revanchismo alemão ele está muito forte, e esse revanchismo alemão ele nasce por conta do revanchismo francês, né, lá da Guerra Franco-Prussiana, e aí com a vitória na Primeira Guerra você tem essa imposição de pesadas sanções à Alemanha. A Liga das Nações ela nasce morta porque os Estados Unidos politicamente ele se auto-isola, ele vai ajudar os países da Europa na sua reconstrução pós-Primeira Guerra, mas politicamente não vai interferir nos assuntos referentes à política europeia. Né? Eu estava assistindo um filme no domingo, que é muito interessante, ele tem no Netflix, se alguém não assistiu, pode assistir, que é O Destino de uma Nação, que conta um recorte histórico da participação inglesa no início da Segunda Guerra, quando há uma mudança política na Inglaterra e o Winston Churchill ele assume a cadeira de primeiro-ministro inglês. E aí, quando de fato a Inglaterra vai entrar na guerra contra os nazistas. Enfim, ali tem uma questão bem interessante, que ele tem um momento que ele vai conversar com o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, pedindo equipamentos, pedindo dinheiro, pedindo uma pequena ajuda ali contra os nazistas. E ele fala que o Roosevelt fala que tem as mãos atadas, porque existe uma lei de neutralidade nos Estados Unidos em que ele não pode entrar na guerra por lado nenhum. E essa lei ela só é quebrada quando os Estados Unidos são atacados em Pearl Harbor. Bom, a Liga das Nações, ela falida, sem condições de amenizar, né, de discutir os assuntos diplomáticos da época, né, de evitar um novo confronto. A situação ela agrava com a crise de 29, em que, como nós falamos, ela leva... Cara, vamos ser muito sinceros, galera, ela leva à falência dos Estados europeus, principalmente a Alemanha, que tinha pesadas indenizações para pagar, que eram impagáveis. Eram indenizações acima do PIB alemão da época. Né? O PIB alemão da época era de 6 bilhões de dólares em 1919, quando foi definida a indenização, as indenizações, e o PIB alemão não chegava a 6 bilhões. Eu falei que o PIB era de 6 bilhões, perdão. As indenizações chegavam a 6 bilhões e o PIB não chegava a isso. Então é impagável. Hoje, 6 bilhões para a Alemanha é troco de bala. O PIB alemão ele é de mais de... ele chega a 4 trilhões de dólares. Tá? Então, vai diminuir por causa da pandemia, por causa da recessão econômica, mas o último estudo que eu consegui ver aqui chegava a isso. O nosso chega a 1,2 trilhão de dólares. E com a crise de 29, falência da Liga das Nações, o ideal revanchista alemão, as pesadas sanções do Tratado de Versalhes, né, uma situação econômica, social e política completamente instável na Alemanha, você tem a ascensão de regimes nazifascistas, principalmente na própria Alemanha, com o nazismo, com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e o Partido Fascista Italiano na Itália. Né? E aí, o que esses caras vão fazer? Eles vão buscar, primeiramente, superar a crise de 29. E aí eu volto àquela ideia que eu falei com vocês na semana passada, né? Da analogia que eu fiz dos caminhos, né? Das estradas. Né? A estrada da democracia, se você vai andar com ela, você sabe muito bem o que vai ter no final.
mas é um caminho tortuoso, é um caminho pedregoso, é um caminho perigoso, né? Cheio de mudanças bruscas que, né, que podem ocorrer, dificuldade, uma demora para chegar ao seu destino, mas você vê ele lá no final. Enquanto em regimes autoritários, não. Regimes autoritários você tem uma questão de uma estrada bem pavimentada, reta, né, sem muitos percalços, mas extremamente nebulosa. Você não vê o que tem a 3 metros de distância na sua frente. Né? Então isso é muito perigoso. Né? Você não sabe qual é o preço que você vai ter que pagar por isso. Entendeu? Então, eles vêm com uma ideia, os políticos com características autoritárias, de soluções fáceis para problemas complexos. O problema do país é a economia. Vamos fazer X, Y, Z coisas para resolver. E a população, meu Deus, é tão simples assim? Eu vou votar nesse cara. Eu vou apoiar esse cara. E é assim que funciona. No momento em que ele assume o poder, inicialmente, o que nós veremos será essa facilitação para a resolução dos problemas. Só que o preço que se paga, como diz Humberto Gessinger, né, o preço que se paga, às vezes, é alto demais. Tá? Então, assim, será que vale a pena trocar suas liberdades individuais, sua liberdade de escolha, sua liberdade de expressão por um regime autoritário para você, sei lá, ter uma pseudo-riqueza, uma pseudo-estabilidade político, social e financeira? Né? É uma pergunta que ela é relevante, ela é importante de ser colocada. Então a gente tem esses caras, Hitler e Mussolini principalmente, com o ideal expansionista, então querem anexar territórios vizinhos, né? A ideia de grandiosidade da grande Alemanha, da grande Itália, ideais expansionistas. Então começa uma política de anexação de territórios vizinhos. Desrespeito do Tratado de Versalhes era a única forma que o Hitler via para colocar em prática o seu plano de ação, né? Não há como a Alemanha ser grande respeitando o Tratado de Versalhes. E uma das medidas de desrespeito do Tratado de Versalhes, talvez a principal, é a reconstrução da máquina de guerra alemã, ou construção da máquina de guerra nazista. Então, todo o aparato aeronaval, né, alemão, que era proibido pelo Tratado de Versalhes desde 1919, ele passa a ser reconstruído. Então, a Luftwaffe e a Kriegsmarine, meu sotaque é horrível, eu não sei falar nenhum idioma fora o português, e nem o português eu falo direito. Então, a Luftwaffe e a Kriegsmarine, o meu alemão, ele é aprendido no Dark. Eu maratonei Dark, então eu sei falar alguma coisa de alemão e pronto, acabou. Beleza? Então, esse aparato aeronaval, então a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, e a tradução livre é essa mesmo, Força do Ar, Luftwaffe, e a Kriegsmarine é marinha, tá? Não é marina não, é a marinha, tá bom? Então nós temos o aparato aeronaval sendo reconstruído, né? O que vai ali reativar as indústrias do carvão, do aço, né? Alemãs, né? No período nazista. Bacana? Bom, a gente tem também, como eu disse, um ideal expansionista, a gente tem a ideia do espaço vital. Tá? O espaço vital é um plano hitlerista pensado pelo próprio Adolf Hitler, que a ideia central deste plano é rumar para o leste europeu, né? Com a ideia de anexação territorial de povos, países e povos do leste europeu,
né, para dominar politicamente estes países, tá, e inserir uma cultura de purificação e limpeza étnica. Beleza? Os alvos principais eram comunistas e judeus. Então já começa, né, a perseguição aos judeus de maneira efetiva aí com o plano do espaço vital. Então a ideia era criar uma Alemanha, uma grande Alemanha, que coubesse toda a população germânica. Então é meio uma cópia do pan-germanismo pré-Primeira Guerra Mundial, tá bom? Antecedente à Primeira Guerra Mundial. Então você cria um ideal pan-germânico, beleza? A única diferença é que aqui o ideal da construção do espaço vital passa pelo ideal de imperialismo germânico, né? Na construção e solidificação do Terceiro Reich, tá bom? Então você tem, como eu já disse, a Alemanha já teve 2 Reichs, que é o Sacro Império Romano Germânico, e o Segundo Reich, que é o do Reino Alemão pós-unificação, tá? Dos Guilhermes I e II, que leva até a Primeira Guerra Mundial. Então Hitler vem com a ideia de criar um Reich de 1000 anos, beleza? E esse Reich ele tem um ideal purificador. Então, etnicamente, as pessoas que eram consideradas inferiores à raça ariana, e como eu já disse na aula passada, o ariano vem de Ária, que era uma população que vivia no Planalto Persa, onde hoje é o Irã, e que lá no período neolítico eles migram para a Europa, beleza? O que acontece é que eles dominam povos indo-europeus e não fazem nenhum tipo de conchavo, de miscigenação, é uma dominação pela dominação. E aí tem esse ideal de purificação, de que eles são puros, que eles são caucasianos, né? São brancos, caucasianos, e por isso tem esse ideal de purificação, de que são puros, e aí tem uma doutrina que ela é seguida à risca pelos nazistas, de que os alemães, eles são descendentes diretos do povo ariano, tá bom? E que comunistas e judeus devem ser extintos da face da Terra. Então, caso necessário ocorra uma outra guerra, o Hitler acreditava que essa guerra ela aconteceria de qualquer forma e que ele venceria a qualquer preço. Ele faria de tudo para vencer essa guerra, tá? Independente do preço que precisasse pagar. A charge que nós temos aí de baixo é o Hitler sentado ao lado de várias mulheres. Essas mulheres representam estados do leste europeu. Nós temos ao lado dele a loira, a Tchecoslováquia, e ao lado, de cabelo preto, a Hungria. E ali nós temos um homem em pé, com o dedo em riste, apontando para o Hitler, dizendo que, representando o Neville Chamberlain, ou Will Chamberlain, que é o primeiro-ministro inglês, que vai fazer vários acordos com Hitler. Nós vamos falar deles daqui a pouco. Então, o Chamberlain, ele cai, inclusive, na Inglaterra, dando lugar ao Churchill, por causa dos acordos que ele faz com Hitler, acreditando no Adolf Hitler, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal, por gentileza? Gente, bom dia. De boa? Nenhuma? Então, tranquilo. Beleza. Vamos lá, então. Vamos prosseguir. Aqui, eu volto um pouco na Guerra Civil Espanhola. Eu falei ela rapidamente para vocês na aula passada. A Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39, ela serve como laboratório para a máquina de guerra nazista. A Alemanha, do Hitler, e a Itália, do Mussolini, que são estados fascistas, apoiam o general Franco contra o exército republicano espanhol.
não era um exército de fato do Estado espanhol, mas eram pessoas que lutavam pela manutenção da República Espanhola, e eram de vários países, de 56 países diferentes. Como eu disse, nós tivemos brasileiros lutando na Guerra Civil Espanhola. George Orwell lutou na Guerra Civil Espanhola, pelo lado dos republicanos, e eu disse para vocês, inclusive, da não sei, era Valentine, não, era... esqueci o primeiro nome dela. Esqueci o primeiro nome dela, desculpa. Que era a Dona Clotilde, né, chamada Bruxa de 71 do seriado Chaves, que ela foi uma miliciana, assim. Miliciana não, que eu não gosto de usar essa palavra, não. Ela foi uma guerrilheira espanhola pós-vitória do Franco, e depois ela foi perseguida e teve que mudar para o México. Então, várias peças, armamentos, equipamentos de guerra alemães foram utilizados, assim como novas técnicas de batalha, foram utilizadas pelos alemães e italianos contra o exército republicano espanhol. Né? A falange fascista, ela vence, o Franco assume o poder em 39, em 36, mas aí você vai ter a Guerra Civil, a consolidação do seu poder em 39, mas com o início da guerra em 39, o Franco decide não entrar na guerra, ele se mantém neutro, assim como Portugal de Antônio Salazar. Os dois países ibéricos são países fascistas, mas não entram na guerra, e têm regimes duradouros, né, até 74, 75, né, dizendo aí sobre Portugal e Espanha, tá bom? Então, a Blitzkrieg nazista, que nós vamos falar mais dela daqui a pouco, ela vai ser treinada, testada na Guerra Civil Espanhola. Como eu já disse também, o quadro Guernica, ele é pintado pelo Picasso, porque a vila, cidadezinha de Guernica, ela vai ser, tipo, Guernica é tipo Alpercata, velho. É pequenininho. Então, você imagina uma caralhada de aviões, né, passando por cima da cidade, bombardeando Alpercata. A gente vai destruir a cidade. E aí, vai gerar o caos total na cidade. E aí você tem o Picasso pintando sobre esse caos, né, e depois expondo esse quadro para todo mundo. Né? Então, é mais ou menos isso. Aí, nós temos a política de apaziguamento. A política de apaziguamento é quando o Hitler dá uma rasteira em todo mundo. E aí, tem muita gente que fala assim, o Hitler é um filho de uma puta. Mas tem coisas nele que ele é legal, que é interessante. E eu gosto de perguntar o quê? Antes, depois de excluir a pessoa da minha vida. Né? E eu fico me perguntando, o que o Hitler tem de interessante? Politicamente, ele era um cara muito inteligente. Bom, galera, a gente não pode confundir inteligência com maldade, com perversidade. O Hitler, ele faz manobras políticas pensando na guerra. Ele engana todo mundo, tá? E a política, ela não é a arte da enganação. Por mais que a maioria de nós seja enganado por políticos, mas fazer política, tá? Não é uma ideia de arte da enganação. Não é a arte de enganar o outro. Entendeu? É assim. Tá? Eu tô falando a teoria, né, Thiago? Tô falando a teoria. E aí, galera, nós temos que entender, como já foi dito para todos vocês, tanto na aula de Revolução Russa, quanto na aula de nazifascismo, que nós temos um perigo maior do que o nazismo alemão, o fascismo italiano, que é o comunismo. E aí, nessas aulas, nas duas aulas passadas, eu disse para vocês que a classe média, né, destes países, junto com a elite empresarial destes países, ela vai financiar esses regimes autoritários para não permitir que o socialismo entranhe
se entranhem dentro do país, tá? E tome conta que haja uma revolução socialista como aconteceu na agora União Soviética. Então, em 1936, o Hitler vai conseguir, num acordo com a França, a reanexação da Renânia. A Renânia é a região do Rio Reno, onde está o Vale do Ruhr. É na fronteira com a França, na fronteira com a Alsácia-Lorena. Beleza? E aí, a Renânia ela é reanexada, porque era uma zona desmilitarizada, então nem franceses, nem alemães podiam estar lá, só que com o não pagamento das indenizações de guerra alemães para a França anexa a Renânia. E o Hitler consegue a reanexação da Renânia, e as indústrias do Vale do Ruhr serão amplamente utilizadas a partir de 1936 para a reconstrução da máquina de guerra nazista. Além disso, o Hitler não apenas ele fica satisfeito, ele não se satisfaz apenas com a reanexação da Renânia, como ele agora lascou. Ele vai remilitarizar a Renânia. Agora apertou aqui. Entendeu? Então ele não vai só reanexar, não. Era uma zona desmilitarizada. Num acordo, a França diz que deve se manter desmilitarizada e ele vai desrespeitar o acordo. Ele vai militarizar a Renânia. Tá bom? Então, para invadir a França, ó, é um pulo. Falhou. Agora sim. É um pulo. Em 1938, sem disparar um tiro sequer, Hitler vai anexar a Áustria. Tá? Os nazistas vão anexar a Áustria, país natal de Adolf Hitler, tá? E ele vai efetivar, então, o Anschluss, beleza? Que é o ideal da grande Alemanha, que para ele a Áustria é parte da Alemanha. Né? Então ele, por exemplo, como germânico puro, porque ele é austríaco, ele luta pelo exército alemão na Primeira Guerra. Tá bom? Ele não luta pelo exército do Império Austro-Húngaro. Em 1938, no mesmo ano, ocorre a Conferência de Munique, com o primeiro-ministro francês e o primeiro-ministro inglês, em que estes dois países vão permitir à Alemanha, tá? A Alemanha nazista, eles vão permitir a anexação dos Sudetos. O que é os Sudetos? Sudetos é uma região da Tchecoslováquia, que hoje já é separada, a República Tcheca e Eslováquia. Inclusive, o governo da República Tcheca pediu para mudar o nome que eles gostariam de ser chamado, e eles devem ser chamados agora de Tchequia. Então, eu não gosto do nome, vai ser República Tcheca mesmo. Então, a República Tcheca e a Eslováquia, que eram a mesma coisa nessa época, só depois da queda da União Soviética que vão se separar. A região dos Sudetos, que é parte deste país, é a parte do país que tem uma presença muito grande de germânicos. Então, eles aceitam essa anexação pela Alemanha dos Sudetos. Em 1939, e aí vem o pulo do gato do Hitler com a Inglaterra e a França, que é o ponto de enganação. Em 1939, em 1938, quando ele, na Conferência de Munique, é assinado o documento de anexação dos Sudetos, o Neville Chamberlain, que é o primeiro-ministro inglês, ele deixa claro para o Hitler o seguinte: olha, em hipótese alguma, você pode invadir a Polônia. A Polônia, que era um ponto importante de briga entre o Império Russo e o Império Alemão antes da Primeira Guerra Mundial, dentro dos ideais pan-eslavista e pan-germanista. Então, a Polônia ela foi criada pós-Primeira Guerra Mundial. Então, a Polônia não está em negociação. A Polônia ela não pode ser anexada. Se invadir a Polônia, vai dar merda. E o Hitler, beleza. Não vou invadir a Polônia. Ok? Os caras, então, falam, ótimo, esse cara é um bufão, é um autoritário, é um imbecil, deixa ele reconstruir a máquina de guerra dele, deixa ele olhar lá para o leste da Europa, e aí, o aparato de guerra dele, que é muito bem organizado, por sinal,
vai conseguir frear o avanço do socialismo soviético. Então, os soviéticos não vão conseguir penetrar com seus exércitos, nem com suas ideias, na Europa Ocidental. Só que em 1939, o Hitler vai dar uma rasteira no Neville Chamberlain, em que ele assina, não Hitler, mas o ministro das Relações Exteriores nazista e o ministro das Relações Exteriores stalinista vão assinar um pacto de não agressão entre os dois países. Então, Hitler, né, o governo nazista, comandado pelo Hitler, não vai agredir a União Soviética e vice-versa. O pacto é chamado de Ribbentrop, em homenagem ao Ruth von Ribbentrop, que é o ministro ministro das Relações Exteriores nazista, e o Alexander Molotov, que é o ministro das Relações Exteriores soviético. Então, é o pacto Ribbentrop-Molotov. Então, eles não podem se agredir. Quando é assinado o pacto Ribbentrop-Molotov, o que Hitler vai fazer no dia 1º de setembro de 1939? Invadir a Polônia. Metade da Polônia é anexada, e quando se esperava os estados, né, as potências europeias, França e Inglaterra, esperavam uma reação soviética à invasão nazista na Polônia, vem então, à luz de todos, o acordo, porque a União Soviética invade o leste da Polônia, os nazistas invadem o oeste, os soviéticos invadem o leste, criando um corredor polonês, o segundo corredor polonês, tá? E aí, quando a Inglaterra vê isso, o Neville Chamberlain declara guerra à Alemanha. Então, em 1º de setembro de 1939, nós teremos o estopim, o início da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, a política de anexações. Olha aqui, a Alemanha, beleza? Essa cidade aqui da Polônia, Danzig, que chama Gdansk hoje, ela era da Prússia Oriental, ela foi dada à Polônia, porque era a única saída para o mar que a Polônia tinha. Então, você tem uma separação alemã. Você tem um Estado alemão que é desconectado territorialmente da Alemanha. Tudo para a Polônia ter uma saída para o mar. Isso lá na Primeira Guerra Mundial. Então, em setembro de 1939, você tem aqui, ó, março de 38, anexação da Áustria. Tá? Outubro de 38, olha aqui, ó, anexação dos Sudetos. Setembro de 39, a anexação do leste da Polônia. Beleza? E aí, você tem também, aqui nessa linha pontilhada no segundo mapa, olha só, o chamado corredor polonês, a fronteira germano-soviética. Então, você tem o oeste comandado pela União Soviética e o leste, com as duas principais cidades polonesas, Varsóvia e Cracóvia, sendo comandadas pelos nazistas, e a cidade de Danzig, que no caso é Gdansk hoje, foi um ponto de resistência, ela virou uma cidade livre, tá bom? E aqui uma frase do Hitler, né, que eu gosto de ler para poder vocês entenderem que ela pode ser aplicada para qualquer grupo étnico, tá bom? Qualquer grupo social que nós temos no mundo. Então, assim, ele fala sobre os poloneses, né? Os poloneses nasceram especialmente para o trabalho pesado, não é preciso pensar em melhorias para eles. Os poloneses são preguiçosos e é necessário usar a força para obrigá-los a trabalhar. Somos uma raça superior e devemos governar com dureza. Arrancarei do país tudo que puder. Os eslavos terão que trabalhar para nós. Se não precisarmos deles, que morram. E essa frase ela pode ser usada hoje, principalmente no contexto de um crescimento perigoso do neonazismo, de ideias de extrema-direita. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós estamos vendo uma divisão política muito grande por causa da proximidade das eleições, as confusões raciais, né, os problemas raciais históricos que existem nos Estados Unidos. Você pode mudar poloneses para negros,
Você pode mudar poloneses para mulheres, você pode mudar poloneses para homossexuais, né? Você pode mudar poloneses para latinos, né? Então você pode aí mudar polonês para qualquer coisa que vai encaixar perfeitamente. A única diferença aí é que latinos, negros, homossexuais não estão dentro de um país específico, né? Então, os eslavos terão que trabalhar para nós, senão arrancarei do país tudo que puder. Então, você troca país pela pessoa, você arranca de tudo da pessoa, tudo que você puder da pessoa, tá? Então, isso pode ser alterado facilmente. Beleza? Esse era o tipo de pensamento que o Hitler pregava, né? Ou seja, o discurso de ódio muito forte que era pregado por ele, né, no período em questão. Aqui, uma charge do Belmonte, que é um chargista brasileiro do período da Era Vargas, chamado de Dois Bons Camaradas. Eles, Stalin e Hitler, com 2 punhais na mão, né, escondidos, com o acordo Ribbentrop-Molotov assinado. Boa piada, ninguém conhece as nossas intenções. E aí o Stalin vai, é verdade, nem nós mesmos conhecemos. Tá? E isso é um fato que vai acontecer ali em 1942, tá bom? E a gente passa para a guerra. A gente passa para a guerra, que vai ser dividida em 3 fases. Antes de começar a falar da guerra especificamente, eu queria perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa que vocês querem falar, vocês acharem que está rápido demais, está devagar demais. Conversa comigo aí, fazendo favor. Tranquilo? Beleza. Ok? Beleza. Tem alguém assistindo aula na piscina? Na beira da piscina? Você não ia fazer isso, né, gente? Tem alguém assistindo aula no banheiro, tomando banho? Ah, o filme que eu passei? Peraí que eu vou passar para vocês aqui. Aqui, ó, Rebeca. Destino de uma Nação. No Netflix ele tá com o nome em inglês, tá? Aí eu não lembro do nome dele em inglês. Mas o nome dele em português é esse aí, O Destino de uma Nação. No final da aula, ou seja, na semana que vem, eu vou passar para vocês, no final, vou deixar, eu não sei se eu vou deixar no Canvas ou eu deixo aqui no slide, mas eu vou passar uma lista de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, alguns filmes que eu tenho, alguns filmes que eu já assisti, alguns filmes que são clássicos. Fala sobre o Holocausto, como A Vida é Bela, como A Lista de Schindler, O Pianista, O Destino de uma Nação. Nós temos um filme alemão muito bacana, que tem que tomar muito cuidado, porque há uma romantização do... obrigado, Alisson. Darkest War, isso mesmo. Darkest War, isso mesmo. E aí, tem um filme alemão de um ator que, nossa, ele representa o Hitler, assim, ele é um dos maiores atores alemães. Ele já faleceu, que é o Bruno Ganz, e o filme dura umas 3 horas. Tem que tomar muito cuidado, porque no final do filme você fala assim, nossa, até que o Hitler era legal. Que o filme virou meme, né? Tem como sim, Lorena. Eu mando. O Darkest War não tá na lista, mas eu vou colocar. Mas o filme que eu tô falando no alemão chama A Queda, As Últimas Horas de Hitler. A Lista de Schindler está... A Vida é Bela está, O Pianista está, até porque eu tenho todos esses filmes, né? Eu coleciono DVD. Pode parecer velho demais, ninguém usa DVD, mas eu coleciono. Eu tenho quase 200 DVDs em casa. Todos originais. Fora os piratão também, que eu tenho bastante. Mas eu coleciono, principalmente filme histórico, assim. Então eu gosto. Então eu vou passar assim. Pode deixar. Eu vou ver se eu consigo copiar. Eu não sei se eu consigo fazer isso.
mas eu vou ver se eu consigo copiar o bloco de notas, porque essa lista está no bloco de notas. Se eu consigo copiar ela e passar para o Canvas. Se eu conseguir, eu faço para vocês, que eu sou meio analfabeto digital. Mas minha namorada está aqui do lado balançando a cabeça que sim, então ela vai me ajudar com isso, tá bom? Aí eu coloco a lista lá no Canvas. Beleza? Vamos voltar para a aula aqui então. Desculpa. Vamos para a primeira fase. A primeira fase, galera, ela dura 2 anos, ali por volta de 2 anos, que é de 39 a 41, e é a fase que o filme que eu acabei de falar para vocês, o Destino de uma Nação, eles passam, tá? Então, nós temos, desde da invasão da Polônia, uma guerra com ataques extremamente rápidos, imprevisíveis, tá? E denominado como Blitzkrieg, guerra relâmpago, né? E os caras vão usar carros blindados, infantaria, aviação, né? Bombardeiros da Luftwaffe. Então, você tem uma situação que ela acontece da seguinte maneira. É uma coluna de aviões, né? Uma esquadrilha de aviões, e os caras vão bombardear uma cidade. Do nada. Então, imagina aqui que sai um monte de aviões de Belo Horizonte, tá todo mundo vivendo a vida, tá todo mundo tendo aula aí agora, em Governador Valadares, e aí sai um monte de aviões aqui, que estão vivendo a vida de vocês normalmente, e simplesmente começa a cair bomba em várias partes da cidade. Vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo. Quando vocês saem, vocês veem aviões retornando, né? Aviões indo embora, na verdade, os aviões indo embora, a cidade parcialmente destruída, e aí vocês pensam, porra, o que é isso? O que aconteceu? Antes de vocês responderem, ou tentarem entender o que aconteceu, vem mais uma nova esquadrilha de aviões e começa a bombardear a cidade. Tá todo mundo na rua tentando entender, e começa a morrer gente igual mosca, porque vai sofrer os efeitos do bombardeio. Então as pessoas começam a correr, procurar abrigo, e aí quando elas vão buscar de novo entender que aquilo realmente é uma guerra, que está acontecendo uma guerra, mas por que está acontecendo uma guerra, vamos sair daqui, porque vai vir mais aviões, e quando vocês pensam em sair da cidade, vocês já estão cercados por tanques, são as divisões Panzer, tanques extremamente rápidos, extremamente letais, construídos pelos alemães. Então você tem os Panzer e a infantaria, né, de soldados alemães, nazistas, que vão invadir Governador Valadares, por exemplo. E aí vocês são prisioneiros já. Então, antes de vocês entenderem totalmente o que está acontecendo, vocês já estão dominados. Beleza? Então, esse tipo de guerra, ela vai fazer com que a Alemanha conquiste quase toda a Europa continental, com exceção da Inglaterra. Quer dizer, a Inglaterra é uma ilha, então é óbvio que ela não vai conquistar a Inglaterra. Porque você não tem como levar para a Inglaterra a infantaria e a divisão Panzer. Então é só bombardeio. Que a marinha inglesa, ela é, por mais que os alemães tenham os U-boats, que são submarinos, a marinha inglesa ainda é mais eficaz e eficiente do que a marinha alemã. Tá? Então, a real marinha britânica. Então, Napoleão tentou fazer. Não vai conseguir. Tá bom? Então, aqui, cronologicamente... Peraí. O meu áudio travou? Travou. Então, o problema foi comigo. Se travou para todo mundo, o problema foi comigo. Falando da Inglaterra, tá bom. Tá melhor agora? Vocês estão conseguindo entender? Tá travando? Ou tá normal? Tá normal? Não, eu volto a falar sobre a Inglaterra. Tá normal agora. Ih, tá danado. Nossa senhora, que merda, hein? Sabia não, que merda, hein?
Eu vou tirar meu celular do Wi-Fi e vou chutar o modem. Vai ser o jeito. Vamos ver aqui. Tá travando? Ou tá normal? Normal. Tá. Tá, vou de novo então. Segundo tópico, com este tipo de guerra, que é a Blitzkrieg, ela vai durar cerca de 1 ano. A Alemanha conquista quase toda a Europa, com exceção da Inglaterra. Tá? Não é toda a Europa continental também, mas grande parte da Europa continental que não era aliada, né, ou neutra, ela foi conquistada. Por que não conseguem conquistar a Inglaterra, a Grã-Bretanha, com a tática da Blitzkrieg? Porque a tática da Blitzkrieg ela tem a sua sequência. Bombardeio de aviação, divisão Panzer, ou seja, tiro de blindado, de tanques, e infantaria. Não tem como mandar os tanques e a infantaria para a Inglaterra, justamente por ser uma ilha. Mesmo a Alemanha tendo os U-boats, os submarinos, né, que eram um terror ali no Mar do Norte, no Canal da Mancha, né, parte do Oceano Atlântico ali, a Real Marinha Britânica ainda era muito poderosa, e mais poderosa que a Kriegsmarine alemã. Então, eles conseguiam se defender ali de maneira eficaz dos alemães, tá bom? Gente, se travar, fala comigo aí, por favor, viu? Porque eu volto na explicação, tá? Não pode deixar dúvida nenhuma para vocês, não. Então, assim, os principais... Agora deve ter ficado claro. Os principais acontecimentos, então, de ordem cronológica, vão ser o seguinte: a Alemanha invadindo a Polônia, que eu já falei, em 1º de setembro de 1939. No dia 9 de abril de 1940, a Alemanha ela vai invadir a Dinamarca e a Noruega. Ah, Bernardo, por que não invade a Suécia? A Suécia está do lado dos dois ali também, porque a Suécia se declarou neutra. Então, a Suécia não é invadida, tá bom? A Dinamarca e a Noruega declararam guerra à Alemanha, junto com a Inglaterra e França, e vão ser invadidas. Ó, assim, ó, fácil. Em 10 de maio de 40, ou seja, 1 mês e 1 dia depois, a Alemanha invade Bélgica, Holanda, Luxemburgo e França. E aí eu quero dar uma pausa aqui para explicar isso para vocês. Espera aí que tem uma pergunta. No comentário que você passou da Segunda Guerra em Cores, mostra essa fase muito bem, né? Exatamente, Nara. Fácil. Assim, é com muita perfeição. Beleza? É muito legal aquele documentário. Quem nunca assistiu, muito bom. Então, assim, assistirem, né? Eu não falo. Tá bom. Eu não falo dele aqui, né, com riqueza de detalhes, porque tem muito detalhe que não tem necessidade da gente passar para vocês. Mas é um documentário muito legal para complementar a aula, entendeu? Para complementar a aula é um documentário muito bacana. Igual os filmes que eu vou indicar também. Na verdade, gente, travou aí, mas eu estava falando sobre o documentário, né? Agora eu vou voltar a falar sobre a aula, tá bom? Que é o seguinte, e aqui é um ponto muito importante. A França, ela tem o maior exército da Europa continental. Ela tem um exército equiparado ao da Inglaterra. Então, ela só consegue ser vencida na Europa, no mano a mano, ela não consegue ser vencida na Europa continental. Então, o exército alemão, ele tem menos homens do que o exército francês. Quando se você vai brigar com alguém que é maior que você, o que você faz? Você vai
Olá, pessoal. Estão me vendo? Não, voltei. Ih, Bernardo. Voltei. Estou aqui. Estão me vendo? É nós? Aê, nós. Ô, galera, eu tô achando que o problema não é nem na internet, não. O problema é o Meet. Tá? Tô achando que tá derretendo os cabos de fibra ótica dos satélites do Google. E aí nós não estamos conseguindo ter aula direito. Só pode. Tá danado. Mas tá gravando ainda, tá tranquilo. Vamos. Eu acho que é o segundo sol, que diz que quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, aí tá lascando tudo. Cassaélia já nos disse. Tá todo mundo aí? Eu tô vendo aqui para mim tem 35 pessoas. Acho que tinha 37 na hora. Se vocês puderem jogar no grupo aí. Ai, Nara, que tomar banho. Segundo sol em GV, meu Deus. Não, gente, já Valadares já tá indo pro terceiro sol. Se puder jogar no grupo aí, dizer que eu tô de volta, que se às vezes a pessoa tem que pedir permissão para entrar, eu não sei. Entendeu? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui, então. Eu estava falando da França. A França, ela tem um exército maior do que o exército alemão, em número de soldados, é o maior exército da Europa continental. Só que a analogia que eu faço é a seguinte: se você é pequeno e vai lutar com um cara grandão, você tem que ter uma estratégia para vencê-lo. Você não pode ir para trocação, você não pode ir para o fight mesmo, né? E é isso que o Hitler faz. Né? Os generais nazistas eram ótimos estrategistas. Né? Até o momento em que sobe a cabeça deles a quantidade de vitórias que eles vão conquistar. Aí eles começam a fazer merda. Enfim, quando os alemães, quando há a declaração de guerra dos franceses para os alemães, os franceses vão criar uma linha na fronteira com a Alemanha, chamada linha Maginot. Escreve linha Maginot, tá? Escreve assim, ó. Linha Maginot. Beleza? Essa linha é uma linha de batalha que é para impedir o avanço alemão para território francês. O que vai acontecer, então? Os alemães, o exército francês, melhor dizendo, ele tem a estratégia da Primeira Guerra Mundial, só que o exército nazista tem uma estratégia mais avançada. Eles simplesmente vão invadir países fronteiriços à França, como Holanda, Bélgica e Luxemburgo, e vão dar a volta na linha Maginot, pegando o exército francês pela retaguarda. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio. Deixa eu ver se está aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora. Olha aqui. Nós temos o exército alemão aqui. A linha Maginot, ela fica na fronteira com a Alemanha. E aqui, ó, estão os Países Baixos, em verde. Tá vendo? A setinha não mostra muito bem, eu vou mostrar no outro mapa aqui, ó. Isso aqui é Bélgica e Holanda. A linha Maginot, ela está aqui. Tá bom? Então, os alemães, em vez de virem direto para os franceses, eles vão fazer o quê? Dar a volta através da Bélgica, dos Países Baixos, passando pelo norte da França, e vão pegar o exército francês na retaguarda. Existe uma zoação muito grande entre os americanos, ingleses com os franceses, que eles falam que tinham 100 mil homens na linha Maginot, então, quase o exército francês em sua totalidade, e aí eles brincam e falam que em 7 meses de guerra, você tem, eles fazem uma piada que é a seguinte: o que são 200 mãos levantadas depois de 7 meses de guerra? São 100 mil homens franceses se rendendo para o exército nazista. A França não durou 7 meses na guerra. Tá? A França não durou 7 meses. E a França tinha um dos maiores exércitos da Europa.
tá? Junto com os britânicos. Então, a estratégia venceu o número, né, total de soldados. Você não vai direto pro seu inimigo. Você tem uma estratégia para vencê-lo, tá? E aí nós temos uma situação muito foda, que é a seguinte: entre 26/5 e 4/6/40, nós temos a retirada de Dunkerque. Tem um filme sobre isso também, chamado Dunkerque, escreve Dunkirk, estou com o nome aportuguesado aqui, que é quando em torno, no filme, O Destino da Nação fala de 300 mil homens, mas na verdade são em torno de 400 mil homens. Franceses, os que sobraram, e ingleses. Ingleses que haviam desembarcado na França para lutar contra a Alemanha, lá no território continental europeu. Com o domínio holandês e belga pelos nazistas e a queda do exército francês, da grande parte do exército francês, os britânicos e os franceses que restaram ficaram presos em Dunkerque. Dunkerque, que fica na região da Normandia, mais ou menos aqui nessa pontinha aqui, ó. Tá? Então, o que o Churchill vai fazer? Ele não tem como mandar contra torpedeiros, navios de guerra para buscar os soldados, porque não eram o suficiente para pegar 400 mil homens. Os submarinos alemães estão, todo navio de guerra que está passando, estão afundando os navios. Os caras estão completamente cercados e os nazistas estão avançando sobre Dunkerque. A guerra ela poderia terminar em 1940, 41. Tá? Ela acabar ali com a vitória dos nazistas na Europa. Porque ele iria pegar o segundo maior exército europeu, que era o britânico, que estava quase, tipo, tinha 70%, 80% do exército britânico na França. Então, o que eles fazem? Se não ganha jogo, se os alemães tivessem lançado uma blitzkrieg pesada sobre Dunkerque, eles teriam finalizado a guerra. Lembra que eu falei que os caras eram ótimos estrategistas até o momento em que o orgulho deles falava mais alto? Pois é. O Göring, que é o brigadeiro aviador, né, o chefe da Luftwaffe, o dono da Força Aérea nazista, e ele que foi um aviador da Primeira Guerra Mundial, ele era um dos substitutos de Hitler, caso Hitler morresse e os nazistas tivessem vencido a guerra. O Göring, ele foi soberbo. Ele, em vez de atacar com peso, né, da Luftwaffe, todos os soldados franceses e britânicos que estavam em Dunkerque, ele, vamos deixar os caras sangrando, vamos aos poucos. É tipo o gato brincando com a comida. O gato, quando você dá comida pro gato, quando o gato vai caçar um rato, algum animalzinho, uma coisa assim, ele não come direto, ele vai brincar, né, com a comida. Então, o Göring, ele fez isso. Ele, em vez de atacar com toda a força Dunkerque, ele ia atacando a conta-gotas. Qualquer tentativa de retirada das tropas, aí eles atacavam, bombardeavam e afundavam navios. Então, o Churchill tem a ideia, junto com alguns generais britânicos, de criar uma operação de retirada dos caras. E essa operação de retirada dura aí, né, 1,5 semanas, quase 2 semanas, que é a Operação Dínamo, em que barcos pesqueiros civis, qualquer barco civil inglês, foi convocado pelo almirantado britânico, tá? Pelo exército britânico, para poder ir até a França e retirar os soldados de lá. Tirar os ingleses e também franceses que estavam lá e levar para a Inglaterra. E aí você tem milhares de barcos sendo utilizados para retirada. Qualquer barco que coubesse ali 30 soldados estava convocado para ir para Dunkerque para tirar os caras de lá. E eles conseguiram. Porque os alemães imaginaram que fossem o quê? Que fossem barcos civis mesmo, o que eram,
e que estavam ali só para pescar no Canal da Mancha. Então, você não atacava barco civil. E aí ele consegue, dos 400 mil homens, em torno de 400 mil homens que estavam presos em Dunkerque, ele consegue retornar com 360 mil soldados britânicos e franceses para a Grã-Bretanha. Com esses 360 mil soldados, você tem uma nova mentalidade de guerra, uma nova maneira de enxergar a guerra e um contra-ataque aos alemães. Aí uma nova estrutura que vai ser repensada para lutar contra os nazistas, contra os alemães. Então, uma das coisas que vai definir a guerra para os aliados, para o lado dos aliados, é a retirada de Dunkerque. Então é importante frisar nela um pouco. Tá? De julho de 40 a junho de 41, ou seja, 11 meses, nós teremos a Batalha da Inglaterra. Tá? A Batalha da Inglaterra, ela vai acontecer em que sentido? O Hitler, ele tinha pronto um acordo de paz com os britânicos. Eu vi que eu dei uma travadinha aí, viu? Ele tinha um acordo de paz com os britânicos. Pronto. Bastava o Churchill, tá, ratificar, assinar esse tratado de paz. E aí, o Churchill simplesmente, quando chega o tratado de paz para ele simplesmente chega e fala, cara, eu não vou conversar com esse porco nazista. Eu não vou conversar com esse tirano, esse monstro, né? Porque de que adianta eu assinar um acordo de paz com ele, se ele descumpre todos? A guerra só iniciou porque ele descumpriu a política de apaziguamento e invadiu a Polônia. Então, do que adianta eu me ajoelhar perante esse cara, né, e ele prometer mundos e fundos para os britânicos, e aí depois, com o fortalecimento dele, né, o maior fortalecimento alemão, esse cara vem e destrói a gente. Então, não, eu vou lutar contra esse cara. Então, sem vamos dizer, uma segunda declaração de guerra, agora pelo Churchill, e uma nova concepção, uma nova visão do que fazer na guerra, começa a Batalha da Inglaterra, em que por 11 meses, aviões britânicos são bombardeados em solo, Londres vai ser constantemente bombardeada, civis britânicos, londrinos, eles vão ter que se esconder no metrô, e aí, assim, é uma loucura mesmo. Londres, ela vai ser duramente bombardeada. Até o momento em que os britânicos inventam um negócio que vai conseguir conter, tá, o avanço alemão, né, os bombardeios alemães. Que vão ser o seguinte, eles vão construir caças, né, aviões de caça e bombardeios mais eficazes que os alemães, tá? Que são os P-36, os Spitfires, e eles vão criar o radar, entendeu? Então, eles vão espalhar a antena pela Inglaterra toda, principalmente pelo litoral inglês, próximo da Alemanha, em direção à Alemanha, e eles vão conseguir pegar uma certa distância os bombardeios alemães vindo do país vizinho. E aí, os caças são acionados e os caras vão conseguir conter esses bombardeios. E aí eles conseguem também, depois, contra-atacar a Alemanha, né, bombardeando cidades importantes da Alemanha. Beleza? Mas isso aí vai acontecer mais na segunda fase. Então, na primeira fase, o que a gente tem, assim, resumidamente, é mesmo uma ofensiva absurdamente grande do eixo, com o domínio tanto da Itália e da Alemanha, de outros países da Europa. Vocês podem perceber no mapa, olha só, país do eixo e satélites, isso aqui bem no início da guerra, e aqui, já em 1941, vocês podem ver Espanha, Portugal, Irlanda, Suécia, Suíça e Turquia como países neutros, tá? E aqui, países que foram dominados pelos alemães e pelos italianos, tá bom? E países satélites, países aliados, Reino Unido, França dominada, mas Reino Unido, Irlanda do Norte, Rússia e os países coloniais, né, da África e do Oriente Médio ali,
que estão junto dos aliados. O restante, todos dominados. Todos. Grécia, Albânia, os Balcãs dominados pelos britânicos, pelos italianos, tá? Enquanto os alemães vão invadir França, Bélgica, Noruega, né, Dinamarca, e ali depois eles vão invadir a União Soviética, que aí dá início à segunda fase. Né, a segunda fase que vai de 41 a 43, mais 2 anos. Né, o Hitler conquista, ele vai invadir a Hungria, a Romênia, a Bulgária, e os governos húngaro, romeno e búlgaro vão eles vão apoiar o Hitler. Por que isso? Porque estes países faziam parte do bloco socialista, faziam parte. Eles não eram a União Soviética, não eram parte da União Soviética, mas eles eram parte, né, do mundo socialista dominado pela União Soviética. Então, tanto húngaros, romenos e búlgaros, também ucranianos, eles viam os nazistas como libertadores. Mal sabiam eles que os nazistas detestavam eslavos, e estes povos, eles são povos eslavos, principalmente búlgaros e húngaros, tá? Então, os romenos, inclusive, é onde tem a maioria dos povos Roma na Europa, que são povos ciganos, que são grande parte do grupo étnico levado para campos de concentração e de extermínio nazistas durante a Segunda Guerra. Beleza? Os soviéticos, eles vão ficar extremamente insatisfeitos com a anexação da Bulgária, porque a Bulgária está muito próxima da União Soviética. E o Hitler, então, com a insatisfação do Stalin com a anexação da Bulgária, ele simplesmente rasga o tratado Ribbentrop-Molotov e invade a União Soviética na Operação Barbarossa. Beleza? E aí, você tem no mapa aqui à esquerda de vocês, a partir de domínios alemães, né, de extensões de domínio alemão, né, de países que foram dominados pelos nazistas, pelos alemães nazistas, aqui, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária mais embaixo, você tem, então, o avanço das tropas alemãs para mais ao leste. Então, você tem até essa linha pontilhada, tá? Onde nós temos, vamos dizer assim, uma linha de 3 cidades, de 3 principais cidades soviéticas, que é Leningrado, que é São Petersburgo, Moscou e Stalingrado, né, mais ao sul, a porta do Cáucaso. Então você tem essa linha de 3 cidades importantes que eram a linha de defesa soviética, tá? Então você tem os soviéticos entrando na guerra ao lado dos aliados, eles estavam aqui na Polônia bonitinho aqui, sossegados, com o fim do pacto Ribbentrop-Molotov, você tem entrados soviéticos ao lado da Inglaterra, ao lado da França, eu vou colocar a França, mas assim, só para colocar, e em 41 você tem a entrada dos Estados Unidos. Com a entrada dos soviéticos, agora sim você tem um país com o maior exército, né, europeu de fato ao seu lado. O país mais populoso da Europa está do seu lado agora, que é a União Soviética. Então os aliados vão ganhar muita força. Lembrando que os planos quinquenais do Stalin, desde 1928, eles vão ser importantíssimos para a mudança de rumo na Segunda Guerra Mundial. Nós temos esse fator, que ele é muito importante, né? Os planos quinquenais, o processo de industrialização soviético, beleza? E também nós temos outro ponto muito importante aí, que é a soberba nazista levando eles, né, levando os nazistas à derrota. Porque o maior erro que o Hitler poderia ter cometido, né, um dos maiores, talvez o maior, foi abrir 2 frentes de batalha. Porque ele tem uma frente na Europa Ocidental e Norte da África, beleza? Porque no norte da África ele tem que dominar
as possessões coloniais francesas e inglesas, ele domina as possessões, junto com os italianos, francesas no norte da África, só que ele para com a sua divisão Panzer, né, comandada pelo Erwin Rommel, né, a raposa do deserto, ele vai parar no Egito, que era uma possessão britânica. Os britânicos conseguem segurar ele ali com apoio egípcio. E ele estava indo para as fontes de petróleo do Oriente Médio. O que acontece? O Hitler abre um segundo fronte de batalha contra os soviéticos, porque o ódio aos comunistas falou mais alto dentro do seu coração, e esse foi o grande erro dele. Ele tira, tá, os tanques do norte da África, envia para a Europa Oriental para lutar contra os soviéticos. E aí, um terceiro fator que é preponderante para a derrota é a entrada dos soviéticos e a entrada dos Estados Unidos. Tá? Um outro ponto importante que eu posso citar, a falta de comunicação entre os membros do eixo. Né? Então, por exemplo, não houve uma comunicação de invasão soviética pelo Ocidente, por assim dizer, o Ocidente soviético, não houve uma comunicação dos alemães com os japoneses. Os japoneses poderiam, por exemplo, invadir pelo leste, enquanto os alemães encurralariam os soviéticos pelo oeste. Os japoneses foram para o outro lado, né, no Pacífico. Foram, inclusive, para o Havaí, para Pearl Harbor. Né? Então, assim, não houve. E fora a Itália, que só deu trabalho para o exército nazista. Né? Não ajudou em nada. Né? O Mussolini era um péssimo estrategista, o exército italiano era péssimo dos péssimos. O que fez com que o Hitler tivesse que, várias vezes, né, invadir territórios que já tinham sido invadidos pelos italianos e eles não conseguiam conter a resistência dos países invadidos. Tá? Então, os aliados vão ganhar muita força com a entrada dos soviéticos, com a entrada dos americanos, e a guerra vai mudar de rumo, além dos fatores que eu citei para vocês. Os japoneses, como eu disse, vão para Pearl Harbor, porque a opinião pública estadunidense ela fica contra a venda de insumos de guerra, principalmente combustível, para os japoneses. O Japão é muito rico, mas ele é muito industrializado, mas ele não tem matéria-prima. Por isso que há muito tempo ele invadiu a Manchúria e a Península da Coreia, em busca de carvão e minério de ferro. Só que não tem petróleo. Petróleo compra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a opinião pública, né, vai contra a venda de petróleo pelos Estados Unidos por causa das atrocidades cometidas por soldados japoneses contra mulheres coreanas e chinesas. Tá? Então, os japoneses tentam... Eles ficam indignados com o embargo estadunidense, né, a sanção estadunidense aos japoneses, ao Japão, e aí eles vão atacar Pearl Harbor. Tá? Pearl Harbor, que fica no Havaí, é uma base aeronaval dos Estados Unidos, e aí, com este ataque, os Estados Unidos entram na guerra, né, revoga-se a lei de neutralidade, os Estados Unidos declara guerra ao eixo, e aí nós temos outra frente de batalha na guerra, que é a frente do Pacífico. Então nós temos Ásia, Europa, África, com batalha em si, e nas águas da América, tanto lá nos Estados Unidos, quanto na América do Sul, no litoral brasileiro e argentino, você tem U-boats alemães afundando navios, né, mercantes, não eram navios militares, mas navios mercantes, de países que se consideravam aliados, como o Brasil, por exemplo, que entra na guerra por causa dos Estados Unidos em 1942. Mas isso aí é assunto para a nossa próxima aula. Tá? A gente para por aqui, né, e vamos a partir do mapa, né, na semana que vem, com as conquistas do eixo na Ásia e a terceira fase da guerra e o pós-guerra em específico. Tá bom? Pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês, tá bom?
Tem alguma dúvida aí? Não, né? Ou tá de boa? Eu que agradeço, Dara. Obrigado pela presença de vocês, Vitória, Rafa, Isabela. Muito obrigado a todos vocês, tá? Até a próxima semana. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus, tá bom? E tchau, tchau. Sobrevivam ao calor. Um abraço. Com Deus.